Bom, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço na nossa disciplina de currículo. Hoje me acompanha uma pesquisadora em psicologia, estagiária do curso de psicologia da UFT Miracema, a Fernanda Reis, e ela vai me fazer uma entrevista com pontos chaves do que nós temos discutido na nossa disciplina e que certamente terá muita contribuição para as nossas aprendizagens. Então, vou deixar aqui o microfone para a Fernanda para que ela se apresentar também e certamente fazer as perguntas convenientes, as que ela considere mais pertinentes. Fernanda, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, como você já me apresentou, me chamo Fernanda, sou estudante do curso de Psicologia e pesquisadora no grupo de pesquisa Subjectivous. Bom, José, como você falou, a escola ela mudou de acordo com o passar das gerações. Mas será que hoje a escola ela ainda não preserva essa certa rigidez que nós precisamos superar frente às novas formas de subjetivações, as novas demandas que surgem no dia a dia? Fernanda, você toca um tema fundamental e é que a escola ela avançou nos discursos. É impressionante que nós no Brasil temos o autor mais importante da educação mundial, que é o Paulo Freire. E o Paulo Freire cansou de falar uma e outra vez todos os aspectos que ele falava que era pertinente de que o currículo da escola pudesse superar. Mas certamente os discursos, nós na educação avançamos muito nos discursos, muito nas reflexões, muito na teoria. Infelizmente, a educação tem um problema, e é que ela, mais que ser um campo científico, ela é uma atuação profissional. E que significa que a escola não seja um campo científico? Significa que para ela se reconfigurar, para ela se refazer, para ela se renovar, enfrenta, como você falou muito bem, muita rigidez. Às vezes a rigidez não é de natureza do conhecimento. Às vezes a rigidez não é um problema epistemológico nem teórico. Às vezes a rigidez é um problema, por exemplo, que a escola conserva muitas das concepções clássicas e convencionais de aprendizagem. Então, qual seria a minha questão? Minha preocupação maior, certamente, é que a escola ainda não desenvolveu os processos de pesquisa que ela precisa ter. E você falou uma coisa importantíssima, nós estamos repetindo por décadas e décadas a mesma estrutura do ensino. E já não dá para continuar nessa lógica que os pesquisadores da educação tanto criticamos. Bom, você comentou das mudanças nos processos de subjetivação. Antes existiam instituições tradicionais que ajudavam os jovens, as crianças, nesse processo de elaboração do mal-estar subjetivo. Então, hoje nós podemos afirmar que a escola ela acolheu também esse papel, visto que hoje as crianças entram cada vez mais cedo na escola, as mães começam a trabalhar e às vezes as crianças passam mais tempo na escola do que no convívio com a família. A escola teria, então, ampliado esse seu papel? Tem essa necessidade de ampliar? Fernanda, esse é um ponto fundamental. Por quê? Porque em outrora, antes, a escola certamente ela cumpria um papel, claro, social e cultural, mas ela tinha uma tarefa muito mais vinculada aos processos racionais científicos da própria aprendizagem. Que significa isso? Que o papel da escola em outrora, ele se vinculava muito mais a conteúdos e a práticas sociais que as crianças tinham que criar, desenvolver, para elas se enfrentarem o mundo do trabalho, o mundo da vida externa à escola, que é a vida adulta. Hoje em dia, a escola está tendo mais papéis e mais funções e os professores estamos cada vez recebendo mais demandas que não necessariamente estão relacionadas com a nossa competência. Você falou do mal-estar subjetivo. Hoje em dia, os professores recebemos permanentemente demandas de ajuda em situações emocionais das crianças e dos jovens, que muitas vezes, eu sou psicólogo, mas muitas vezes os professores não temos recursos para enfrentar esses desafios que estão aparecendo. Por exemplo, desafios como o cutting, que é cortar o próprio corpo, lacerar o próprio corpo, as tentativas de suicídio, que aparecem bastante, as complicações na alimentação, o que chamam os psiquiatras as desordens alimentares,
Esses são, por exemplo, as novas expressões subjetivas de crianças, e esse era um papel que não tinha a escola. Você vê que recentemente, por exemplo, aqui no estado do Tocantins, está apenas aparecendo as condições de lei para que as escolas possam inserir psicólogos, psicólogas para atenderem essas demandas em matéria de aspectos psicológicos. Mas é um caminho que vai muito, muito lento, porque outros estados certamente avançaram bastante. Um estado de referência, por exemplo, o Distrito Federal, que já tem há muitos anos leis sobre qual é o papel do psicólogo no contexto educacional. Certamente que a escola ela está enfrentada cada vez mais a desenvolver mais recursos relacionados com aspectos que não necessariamente estão diretamente relacionados com as temáticas da educação, estritamente nos conteúdos e nas metodologias do ensino. É por isso que o currículo ele não pode continuar mantendo a sua estrutura tradicional. Ele não pode continuar reproduzindo as diretrizes nacionais de educação que o MEC propõe, sino que ele tem que ser um campo inovador permanente e cada escola vai ter que criar as suas práticas particulares de acordo à própria singularidade da escola, do contexto social da escola e das origens sociais e culturais das crianças e as famílias. Então, como se posicionaria a escola a partir de uma proposta como foi a reforma do ensino médio, onde seria retirada algumas matérias e que são matérias vinculadas principalmente a esse papel que você fala, o papel de a escola também ser um lugar de gerar consciência cidadã, política? Foi um crime que existisse a tendência no país de eliminar disciplinas, matérias como sociologia, história, antropologia e algumas artes. É um crime por quê? Porque isso implica, então, que o compromisso político do país, por uns poucos governantes, ficou vinculado aos aspectos que estou falando agora, somente os aspectos científicos, técnicos, racionais, os aspectos que são competências que se desenvolvem para o mundo do trabalho e do trabalho operário. Mas é triste que se eliminem disciplinas como as que eu mencionei agora, porque são essas as disciplinas que permitem uma concepção de desenvolvimento humano muito mais integral. Por exemplo, que é melhor para uma criança que ter uma escola que lhe permite expressar outras possibilidades de desenvolvimento humano através, por exemplo, da pintura, do teatro, do esporte, e que o lazer faça parte das próprias práticas e atividades da escola. Eliminar as ciências sociais, a arte e o esporte da escola é uma mensagem muito perigosa que está enviando-se a macroestrutura política do país, principalmente o MEC, o grande governo, uma mensagem que está dizendo não nos interessa formar as pessoas na sua integralidade, nos interessa ter mão de obra usualmente subalternizada, mão de obra barata e mão de obra acrítica e reflexiva. E isso é algo que nós, educadores, certamente temos que confrontar, criticar e propor alternativas. Eu seria sempre uma pessoa muito afim de reconfigurar esse processo que abriu essa eliminação das disciplinas, inclusive para criar outras. Porque sociologia, antropologia, elas são as básicas, mas tem outros campos de disciplinas e matérias que o currículo pode implementar e que estão sendo praticamente a gente não tem como escapar mais disso. Por exemplo, a sexualidade é um campo que não tem desenvolvimento na escola. E eu me pergunto, eles vão enfrentar, as crianças e jovens vão enfrentar o mundo da sexualidade? Sim. Se eles não têm uma preparação, isso não significa que eles tenham que aprender, que a gente tem que fazer uma escolarização desses processos humanos, não. Mas tem que sim existir um campo que lhes permita a eles construir os recursos para enfrentar os desafios, por exemplo, de uma vida sexual adulta, de uma vida sexual responsável, de uma vida sexual, inclusive que o prazer do homem e da mulher seja um elemento central da própria vida, da própria concepção de vida que nós estamos propondo. Mas, sem dúvida, o primeiro passo para uma reestruturação desse papel da escola, ele começa agora na formação de licenciados, de professores
implicados com essa ideia do atravessamento da subjetividade no processo escolar, no processo da educação. Totalmente, eu concordo contigo. Eu acho que por isso estamos aqui fazendo essa discussão, discussão que certamente vai ser muito bem aproveitada por meus alunos e alunas da licenciatura em matemática. Eu penso que se existe um ator fundamental nesse processo, é o gestor educacional, chame-se coordenador acadêmico, diretora da escola, e o professor. Certamente o central é o aluno ou aluna, que eles são o motor da escola, mas na própria preparação da escola, na instituição, o professor tem um papel fundamental. Um professor de matemática, por exemplo, ele pode se constituir numa referência, num modelo de pessoa, um modelo de profissional que lhes permite aos meninos ver, por exemplo, que existem sim alternativas de desenvolvimento humano, que eles são uma referência que pode ser não necessariamente imitada, mas que é uma referência para que eles consigam também construir um caminho autoral, um caminho singular, de acordo às suas próprias demandas, necessidades e desejos. O professor, o licenciado, ele tem que ser, como eu falo também para meus alunos da psicologia, ele tem que ser um iconoclasta. O que significa que o licenciado seja um iconoclasta? Ele tem que ter a capacidade para romper os aspectos dominantes da cultura. Por exemplo, um aspecto dominante é: não, você tem que fazer assim porque sempre as mulheres aqui têm feito da mesma forma. Depende. Tem formas convencionais da cultura que hoje em dia estão colocando as mulheres em situações, por exemplo, de subalternidade, por exemplo, no mundo do trabalho. Vamos pagar menos para as mulheres, mesmo que tenham as mesmas capacidades dos homens. Isso não se aprende na vida adulta, isso se aprende na própria escola, que as meninas, por exemplo, elas são inferiorizadas no seu papel da cultura. Então, eu acho que o licenciado ele tem que ter essa capacidade, não só para ensinar, obviamente, o campo técnico que lhe corresponde. Ele tem que ensinar álgebra, matemática, geometria, certamente. Porém, o elemento central que vincula a esse licenciado com os alunos é a capacidade que tem o licenciado para ter uma concepção de cultura e de concepção de sujeito ampla, e a sua capacidade para criar um vínculo emocional com os meninos. Sem vínculo emocional, as aprendizagens ficam obstaculizadas ou não se produzem. Então, acontece como eu já conversei muitas vezes em pesquisas com meninas nas escolas que falam, eu pergunto para eles, qual é o papel que tem a escola na tua vida? E eles falam, não, a escola é legal, porque a escola, eu tenho amigos, eu tive a minha primeira namorada, os aspectos da socialização, mas a escola em si mesma, ela não cumpre um papel. E o grave é isso, justamente. O licenciado, todos nós temos aí um grande desafio. Bom, muito obrigada. Eu acredito que a nossa conversa vai ajudar muito o pessoal de casa. Obrigado a você, Fernanda. Eu tive aqui uma excelente debatedora. É importante, sim, continuar conversando sobre essas questões, essas problemáticas e os desafios, mas também as alternativas que a própria escola vai gerando para criar novos espaços de vida para as crianças, para os jovens que nós estamos continuamente recebendo. Foi um excelente encontro, Fernanda. Muito obrigado, então.